Muito bem, mais uma vez, obrigado pela sua audiência, obrigado por assistir sempre o nosso programa Espaço Cidadão, a programação da nossa TVAL. E hoje nós vamos tratar de um assunto bastante interessante, os desafios da fotografia. E para tratar disso, claro, nós trouxemos aqui, convidamos para vir ao programa o Jair Felipe Quint, né? Fotógrafo profissional, Jair, que vai conversar conosco e dissecar bastante este assunto, né, Jair? Tudo bem contigo? Tudo bem. Prazer tê-lo no programa aqui. Agradeço o convite. O Jair, que tipos de trabalho você desenvolve como fotógrafo? Como fotógrafo hoje eu atuo no espaço de casamentos, né? Também na parte de ensaios de casais, de famílias, gestantes e também como fotojornalista lá na Universidade Federal de Santa Catarina, nossa UFSC. Essas duas atividades que você tem. Essas duas atividades. E qual o maior desafio de fotografar casamentos, por exemplo? Que é uma coisa assim, um momento todo especial para a família, especialmente para o casal e tudo mais. E tem aquela coisa, né? Você vai no casamento, aí um quer que tire foto de um jeito, outro quer que tire de outro jeito. Ah, vem aqui, estica aqui, puxa ali. Como é que funciona isso? Olha, o grande desafio hoje, Nilson, da fotografia de casamento, ela está na responsabilidade de você eternizar o sonho do casal, né? Hoje, em torno do mercado de casamento, você tem uma indústria funcionando, né, com diversos fornecedores, e o casal hoje, cada vez mais, ele investe muito no casamento. Não só em termos financeiros, mas também o tempo dele. Hoje, os casais, eles contratam o nosso serviço em média com 1 ano de antecedência. Um ano de antecedência. É raro o casal que nos contrata, por exemplo, com 6 meses de antecedência para um casamento hoje. Então, o noivo, a noiva, eles passam muito tempo se planejando, muito tempo sonhando com esse dia, né? E, logicamente, eles vão escolher um local interessante para o casamento, eles vão escolher um buffet que tem uma comida que agrade eles, uma decoração bonita, vários detalhes como bolo, decoração. E eles querem eternizar esse momento, ou seja, que essas lembranças perdurem para dividir essa alegria com os amigos. Hoje, rede social, eles querem mostrar isso, né, para as pessoas, muitas vezes gente que está longe, em outros países, amigos que viajam e tudo. E cabe ao fotógrafo a responsabilidade de eternizar esses momentos. E você normalmente começa esse trabalho antes do casamento? Com certeza, né? O trabalho, na verdade, ele começa quando você tem o primeiro contato com o cliente, sim, exatamente para você ajustar se aquele cliente está contratando um fotógrafo certo para o casamento. Porque existem perfis de trabalhos diferentes, existem fotógrafos com estilos diferentes e cada um vai ter um cliente que se encaixa nesse perfil, né? Se você gosta mais de uma foto descontraída, por exemplo, você não tem como contratar um fotógrafo que trabalha de uma maneira mais posada, mais tradicional, né, que ele não vai entregar para você o trabalho que você E a foto não gostaria. É só do casamento, né? Tem no pacote vem normalmente. Exatamente. Eu já vi fotos de álbum de casamento que o pessoal tá na praia. Os ensaios pré-casamentos. Andando de cavalo, né? Exatamente. Então o que acontece? A gente sempre tenta combinar com o casal, quando eles querem adquirir esse serviço, de fazer um ensaio pré-casamento. Ou seja, tirar um momento para que o casal possa ir para um lugar que tenha a ver um pouco com a história deles. Conhecer os gostos deles. Exatamente, também, né? Conhecer os gostos, conhecer a história. É muito comum o pessoal que vai casar tem um cachorrinho, quer levar o cachorrinho, ou se conheceu em algum lugar e quer fotografar nesse lugar, né? Então a gente tem que pegar esses gostos, conhecer a história do casal, trazer essas informações para o ensaio pré-casamento, né? Então nós vamos tirar um tempo, uma tarde ou uma manhã para estar fotografando esse momento. E é até bastante interessante porque geralmente as pessoas, nós comuns, não temos essa tradição de parar para ser fotografado por um fotógrafo profissional e ter esse registro. Então é um momento bastante interessante de ser bem fotografado, né, e ter guardado essas memórias. Temos esse momento do ensaio pré-casamento, temos o casamento em si, que a preparação também, muita gente pensa que vida de fotógrafo é trabalhar final de semana, pegar a câmera, chegar no casamento e fazer as fotos. Não é. Mas tem muito amador de final de semana aí, né, que só vai pro casamento na hora. Tem né? muito aventureiro no mercado, e fotografia de casamento não é só o final de semana, né? Ele passa por todo um preparativo, então nós temos aí ensaio pré-casamento, por exemplo, onde você precisa das informações do cliente, onde é que eles se conheceram,
né? Quem é esse casal, de onde é que vem a história deles, eles têm algum animal de estimação, eles têm um hobby em comum. Então nós pegamos essas informações para poder fazer um ensaio pré-casamento que seja a cara desse casal, né? E propriamente dito, no dia do casamento, a gente precisa se preparar. Eu preciso conhecer esse local, então eu vou entrevistar meu cliente, vou perguntar onde é que é esse local, quem são os fornecedores que vão trabalhar, porque cada fornecedor tem uma maneira diferente de trabalhar, cada cerimonial organiza de maneira diferente o casamento, e isso tudo influencia no nosso trabalho. Quem é o celebrante, se o casamento vai ser católico, evangélico, vai ser não vai ser um casamento religioso, vai ser uma cerimônia civil, porque, por exemplo, nós temos padres que proíbem você de subir no altar em determinados momentos, né? Não pode atrapalhar ele. Não pode atrapalhar, é um rito sagrado, cada um entende de uma maneira e a gente tem que se adaptar a esses pormenores. Por exemplo, nós temos casamentos, os testemunhos de Jeová não permitem que você fotografe a oração, né? Então, assim, é muito importante você entender, respeitar e conhecer essa diversidade que você tem para você poder fazer um bom trabalho, né? Então, o trabalho do fotógrafo, ele é de segunda a sábado e dificilmente, às vezes, também de domingo a domingo. Você é profissional e normalmente uma equipe profissional composta de quantas pessoas mais ou menos necessárias? Assim, nós trabalhamos hoje em minimamente 2 fotógrafos mais um assistente. Né? Então o assistente ele serve para quê? Para que a gente não tenha preocupação nenhuma em cuidar de equipamento, faltou uma bateria, faltou um cartão, o assistente ele vai dar esse suporte logístico para que a gente possa estar concentrado somente na fotografia. Aí vai casar, você vai tirar a fotografia, ele não acontece eles pedindo para filmar também? Na contratação vem muito, né? Quero foto e filmagem. Hoje a nossa empresa, a gente não trabalhamos, a gente se dedica exclusivamente à fotografia. Aí terceiriza a filmagem. Exato, nós temos empresas parceiras para qual a gente direciona esse cliente. Ah, tá ok. E de onde veio essa vontade de fotografar? Sabe por que eu pergunto isso para você? Porque eu tenho um irmão, e ele é advogado, trabalha em outro ramo totalmente. Mas começou a fotografar e ficou apaixonado por fotografia e foi comprando uma máquina fotográfica de um jeito, depois já tem uma lá com um canudo, eu não entendo nada, né? Puxa um canudo lá e com a mão ali, né? Porque normalmente eu só tiro fotografia de celular, né? Mas aí ele vai tirar foto, a gente vai viajar, a gente viaja muito de moto, eu e ele, vai viajar, ele leva aquele negócio naquele estojo enorme, daí tem que parar, tem que botar no tripé, ajeita com a mão aqui, tudo mais, quer dizer, isso é uma coisa que ele descobriu dele, né? Isso a pessoa descobre isso com o tempo? Com você, como é que foi? Então, eu também era de uma área totalmente diversa. Eu cursava administração, eu trabalhava com vendas numa grande empresa, estava com a carreira caminhando bem. Até que eu, na adolescência, aprendi a mexer com alguma coisa de sites de internet. Um dia um amigo meu chegou no auge dos sites que cobriam eventos e tudo. Ele chegou para mim assim... queria montar um site, tu sabe mexer um pouco com isso? Eu sei mexer um pouco de site. Ele fazia fotografia, montei o site. No primeiro ou segundo evento que ele precisou fazer, a menina que fotografava com ele ficou doente. Ele assim, me ajuda, por favor. Largou a câmera na minha mão, eu nunca tinha fotografado evento nem nada. Coloquei a câmera no automático e fui para dar esse apoio para ele. Não parei mais. Ali eu me descobri, eu larguei a administração, larguei o emprego, comprei uma câmerazinha e comecei a fazer freela de aniversário infantil, e aí fui atrás de estudar, depois veio a faculdade, depois veio o concurso para a universidade, mas a fotografia ela é quase que um estralo que dá em algum momento, e eu conheço pouquíssimas pessoas que decidiram... Descobre a vocação, na verdade. Que decidiram pela fotografia já de cara no primeiro momento. A maioria, eu diria que 9 entre 10 fotógrafos são de outras áreas completamente diferentes, e em algum momento eles descobrem essa paixão, é uma paixão, é um amor. A gente fala que fotografia é um vício. Na verdade, uma vez que você começa com o celular e você quer uma câmera melhor, aí você quer trocar de lente, daqui a pouco, como tu falou, tu tá com uma mala enorme, com lentes enormes. Eu acho tão interessante que o fotógrafo apaixonado, ele é muito detalhista, né? Sim. Eu vejo meu irmão, às vezes, manda fotos lá que a gente olha, mas ele olha que coisa fantástica, é uma borboleta, uma coisa que ele vê os detalhes naquela fotografia, eu digo, oh, que show, né? Bacana. Nós temos aqui algumas fotos de casamentos. Gostaria que você comentasse elas, vamos ver. Vamos lá. Essa foto aí foi muito interessante, foi no inverno, bastante frio lá em Alfredo Wagner. Alfredo Wagner. O sol estava baixando, a gente viu que ia dar um pôr do sol muito bonito e
Isso é um pé de pêssego, um pessegueiro que estava dentro de uma plantação de cebola. E tinha uns colonos plantando ali com a família toda, cachorro, aquele negócio todo. A gente entrou na plantação, pediu permissão para eles. Eles falaram, não, fiquem totalmente à vontade. Aí a gente entrou no mato, entramos no meio do pé de pessegueiro e contamos com a sorte da luz aí para poder fazer essa foto, esse registro do ensaio pré-casamento deles. Ficou linda a foto. Olha essa aí. Essa foto também foi interessante. Essa foto, na verdade, ela é uma composição de 2 imagens, né? E a gente tirou o casal, na verdade, o noivo saiu para fumar no meio da festa e estava chuviscando. A gente chamou a noiva, tirou ela no meio da festa. Você quer, vamos fazer uma foto só. Colocamos um de frente para o outro ali, aproveitamos os pingos de chuva que estavam atrás ali para criar um efeito e depois fizemos a sobreposição de uma outra foto do lustre que estava decorando a festa. Os fotógrafos que estão assistindo o programa aí devem estar... Essa foto foi na nossa terminal de barquinhos ali do Rio Vermelho. Os barcos que saem, que fazem a travessia para a Costa da Lagoa, também no final de tarde, maravilhoso. Que é eucaliptos aí? É aquela plantação de pinos que tem ali, né? Sim, sim. Também um final de tarde maravilhoso. E já um ensaio pós-casamento, né? Que alguns chamam de trash de dress, outros agora chamam de pós-casamento. Trash de dress? Trash de dress. Um conceito americano aí de destruir o vestido ou fazer coisas com o vestido que você não faria normalmente. Tipo ir pra praia, campo e trazer um pouco desse negócio mais descontraído para um traje mais formal. Essa aí é... Também a sequência daquele ensaio ali. E dentro desse papo aí, qual o casamento mais difícil que você já fotografou até hoje? Olha, Nilson, eu acho que não tem um casamento mais difícil. Eu acho que hoje o casamento ele traz muitas dificuldades, né? Porque, por exemplo, ele é um evento que você não tem controle sobre o que está acontecendo, né? E como você tem muitas pessoas, muitas situações envolvidas, às vezes a dificuldade é um convidado que sai no corredor com o celular para fotografar a noiva entrando. Às vezes é um Isso eu acho que é quase que comum já. Hoje é muito comum, hoje é uma dificuldade bem recorrente. Às vezes é um salão de beleza que está atendendo a noiva e está aberto para os clientes normais, então você tem uma noiva linda se arrumando, querendo uma foto magnífica, e uma senhorinha fazendo a unha do lado. Então, assim, você tem que dar os jeitos. Complicado. Às vezes a noiva abre a porta, você quer uma foto linda dela, tá cerimonial arrumando o vestido. Então, assim, são muitos desafios e dificuldades que você tem que dar o jeito e resolver na hora, porque o cliente quer a foto, ele não quer saber muito das dificuldades que você teve para garantir o registro, né? Complicado. É complicado. Você me dá licença só um instante, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Muito bem, você está acompanhando o nosso programa Espaço Cidadão. Nosso convidado de hoje é o Jair Felipe Quint, fotógrafo, e o tema que estamos tratando aqui é os desafios da fotografia. O Jair, você também faz fotos com pessoas, mulheres gestantes, certamente, é profissional. E com quantos meses de gestação é o ideal para se fazer uma foto boa de uma gestante? E por que tem que fazer de uma gestante? A gente recomenda a fotografia no final do 7º mês, início do 8º mês. Hoje se fala muito em semanas, então entre 28 e 32 semanas. 28 e 32 semanas. 32 semanas numa gestação de 40, né? Então, por que disso? Para fotografia de gestante, nós precisamos de barriga de gestante. Então, 27, 28 é quando as mulheres começam a barriga a ficar bastante saliente. Né? E também não é tarde, porque no final da gestação, via de regra, as mulheres tendem a inchar muito, Exatamente. Se cansar demais, então já não consegue ficar 2, 3 horas fazendo a sessão, caminhar ou acessar algum lugar mais difícil. Então nós recomendamos entre 27, 28 e 32 semanas. Já fizemos ensaios com 26, já fizemos ensaios com 36 semanas, né? Até porque assim, cada mulher... Ela, no final das contas, é a mulher que vai dizer como ela se sente melhor, em que momento ela realmente está se sentindo bonita para ser fotografada. Seria o quê? Na faixa dos 6, 7 meses, mais ou menos? Final do 7º, início do 8º mês. Já quase lá. Quase né? lá. Nós temos algumas fotos de gestantes. Você podia comentar elas? Vamos lá, essa foto foi feita foto linda, hein? Numa cachoeira também na nossa região serrana, que a gente gosta muito dessa região de Rancho Queimado, Angelina, Alfredo Wagner, tem cenários uma paisagem incríveis, fantástica, né? Fantásticos e lugares poucos conhecidos pra gente, que é da região aqui, tá 1 hora, 1 hora e meia de carro, a gente
gosta muito de subir lá e explorar esses locais. Essa também é ali na região do Moçambique, o pôr do sol ali é realmente incrível, fantástico. No meio daqueles... Isso já é Praia do Forte, também um dos... Praia do Forte. Praia do Forte, finalzinho de dia, o sol ali pingando atrás do morro. Pôr do sol, hein? Praia do Forte proporciona um pôr do sol incrível. Essa foto já é na Guarda do Embaú, uma foto um pouquinho mais ousada. A cliente estava fazendo um topless ali, o marido surfista, então a gente levou a prancha de surf dele, os dois com esse clima bem praieiro. Essa foto foi feita em fevereiro, então um clima bem quente, já totalmente diferente desse clima de Para só um pouquinho de essa campo. foto aí, nessa foto aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você entende que a foto tem que ser preto e branco? Olha, a foto ela pede para ser preto e branca. A foto fala, ela pede para ser preta e branca. Eu não tenho muito uma explicação técnica por A mais B, mas tem fotografia que simplesmente ela tem que ser preta e branca. Né? E a fotografia preta e branca, ela te faz prender mais o teu olhar na fotografia. Porque você não sabe se aquele céu estava em qual tom de azul, você não sabe que tom que estava aquela água, você não sabe se o cliente ali ele tem a pele muito branca ou não tão branca. Então assim, você perde mais tempo imaginando de fato como seria aquela foto. E o preto e branco é clássico, né? Ele é atemporal. A origem de tudo. A origem de tudo. Muito bem. E o newborn é outro tipo de trabalho? É newborn que fala, Newborn. né? É de trabalho que é realizado por vocês, fotógrafos. Sim. Nós temos uma matéria que explica isso, como funciona. Até eu estou curioso para ver também. Vamos lá. Eles são verdadeiros modelos. Os bebês que têm de 5 a 10 dias de vida fazem diversos tipos de poses. Roupas e acessórios dão ainda mais glamour à ocasião. Dormindo ou acordados, eles são um verdadeiro sucesso. Dos mais sérios aos mais risonhos e das fotos mais simples às mais inusitadas. Os ensaios têm de 3 a 6 horas de duração e como para esses tipos de fotos é recomendado que os bebês estejam dormindo, é preciso que o ambiente esteja quentinho, com muita tranquilidade e aconchego para eles. Se a gente deixa todo o ambiente na temperatura ideal para o recém-nascido, que é entre 27 e 29 graus, tudo higienizado, todas as mantas são lavadas a cada sessão. A gente coloca o sonzinho do útero, que é para acalmar o bebê. É todo ambiente preparado para o bebê se sentir mais confortável. A máquina da fotógrafa fica grande parte do tempo no chão, já que para acalmar o bebê, o colo é o lugar ideal. Mas depois de muito dengo, José Henrique, de 8 dias, adormece. E é aí que o ensaio realmente começa. Fotos cheias de charme e com muita segurança. A gente até não esperava assim, que seria tão cuidado, assim, a gente achava que era mais fácil, assim, mas a gente vê como o trabalho é bem elaborado, bastante paciência, assim, bem interessante. Sim, a gente primeiro pesquisou e a gente olhou e viu que, assim como a gente dá uma segurança excelente para ele, assim a gente deseja o mesmo com os profissionais que o fazem, né? Por isso a gente escolheu, pesquisou bem para primeiro ter uma certeza de uma segurança bem segura, como diz o ditado, né? E com toda a segurança e conforto, o newborn proporciona aos papais e aos bebês lindas lembranças que eles levarão para o resto da vida. Com certeza, porque a gente tem um filho como um presente de Deus, então é uma lembrança assim que vai marcar, com certeza, a vida dele também, quando ele crescer. Muito bem, essas fotografias de bebês, que se chama agora um nome bonito, né? Newborns, essa especialidade é mais da sua esposa? Isso. Ela também é fotógrafa? Ela também é fotógrafa. A gente se conheceu trabalhando também. E ela faz esse tipo de trabalho, né? E é um trabalho assim que o maior desafio, ele é a segurança do bebê, né? Além de entender de iluminação, que lente usar, que ângulo, como fotografar, o profissional ele tem que ter todo o conhecimento da fisiologia do neném,
né? Como acalmar o neném, como fazer o neném dormir, como fazer cada pose, que são poses bem complexas, como fazer a transição de uma pose para outra, né? Até para você não causar nenhum dano à criança. O ambiente tem que ser extremamente limpo também. Então, assim, requer Ele tem muita que tá, segurança. de preferência dormindo, né? Senão não faz. Sim, sempre dormindo. Então, existem as técnicas de aquecer o ambiente, colocar o som do Relaxar o útero, bebê. relaxar o bebê, para poder ter esse resultado. Interessante isso. E você que trabalha com fotos de gestantes, qual foi a situação mais inusitada que se passou até hoje, assim? Olha, acho que sem dúvida foi uma cliente nossa que estava com uma gestação de risco e fez a sessão tendo contrações. Nossa. Então, assim, foi um trabalho bastante tenso de fazer. Nós fotografamos na Praia do Forte, então, assim, era cada foto, a gente perguntava, tá tudo bem, tá tranquilo? Ela parava e respirava. Então, assim, foi uma situação, ela estava de 6 meses na época, final do 6º mês, né? Ela já estava, naquela semana ela ia se afastar do trabalho dela. E no final, depois a menina nasceu, deu tudo bem, tudo certo. Nós fotografamos depois o aniversário de 1 aninho dela também. Mas foi uma situação bastante tensa, assim, eu acho que a mais inusitada que nós passamos também. E teve uma outra situação muito emocionante pra gente, que marcou muito. Uma cliente nossa que estava com problema de visão, ela tinha visão normal até próximo aos 30 anos de idade, e adquiriu uma doença degenerativa na vista que progressivamente ela vai perder a visão, né? E a gente fez esse registro, né, para ela, e às vezes a gente pensa, meu Deus, ela está numa situação, está perdendo a visão, ela sabe, e foi uma das clientes com mais energia, assim, que se entregou mais, topou subir em árvore, subiu em muro, assim, numa alegria, num amor imenso. Qualquer parada topou. Topou qualquer parada e registrar esse momento, eternizar isso para depois a criança crescer e ver isso não tem preço. A gente saber que esse momento vai ser eternizado e que essa história vai ser contada novamente lá na frente. Bacana. O que mais te dá trabalho na execução de um trabalho fotográfico assim, de um casamento? Os pais da noiva, os pais do noivo, os irmãos, o padre, os convidados? Quem é que te dá mais trabalho nesse processo todo? O casamento ele é uma caixinha de surpresas, né? Geralmente a pessoa mais ansiosa são geralmente mãe de noivo, mãe de noiva. Né? Avós também são muito ansiosos e às vezes te chamam e pedem uma foto específica. Uma vez eu entrando na igreja, a gente sempre chega com antecedência e me chama uma senhorinha. Eu disse, pois não, o que a senhora deseja? Ela assim, a minha neta vai casar, tu pode fazer umas fotos bem bonitas para mim? Eu estou aqui exatamente para poder garantir esse momento. Né? E assim, às vezes num casamento é o celebrante, no outro casamento é um convidado, às vezes os convidados depois que bebem um pouquinho incomodam, Se passa um pouco. A gente tem que cuidar para ninguém virar bebida em cima da gente, em cima do equipamento principalmente, que são equipamentos de um valor bem alto assim, mas a gente também já tem o jogo de cintura para lidar com cada situação e fazer tudo correr da melhor maneira possível. Tem umas fotos do cotidiano da universidade, mas eu quero te fazer uma pergunta. Já aconteceu de te pedirem alguma foto assim, meio fora dos padrões, assim? Não, acho que uma foto fora do padrão não. Assim, geralmente o que acontece? Uma foto meio erótica, assim e tal, alguma coisa assim, não. Geralmente, sim, quem faz o making off, a preparação da noiva é a minha esposa. Já aconteceu de pedirem para ela alguma foto nesse estilo, assim, né? E foi executado e ficou belíssimo o material também. Eu geralmente, como acompanho o noivo, o homem, ele naturalmente ele é mais tímido, né, para fotografia. Mas a gente tem, às vezes, o cliente que quer uma foto muito específica ou surge alguma ideia maluca na hora. A gente Pedidos exóticos. a gente faz ali sem problema nenhum, entrega para o cliente. Né? Ele está pagando, ele pode pedir. Não tem problema. Não tem problema nenhum. É verdade. Nós temos umas fotos suas, do Sim. cotidiano da universidade. Gostaria que você comentasse estas fotos. Essa foto foi feita um dia desses agora, no frio que a gente estava passando aí, mas os dias estavam impecáveis, o famoso céu de brigadeiro. Não foi fácil. E a gente conseguiu fazer esse registro. Bonita. A próxima, olha essa é linda, hein? É a famosa concha acústica lá da UFSC. Né, também tive a sorte ainda de encaixar um passarinho que eu combinei com ele na hora, assim, agora vai que eu vou fazer a foto. Incrível, ficou bem legal. Essa é da ilha de Anhatomirim, que também é responsabilidade lá da universidade, é mantida pela universidade. E todas essas fotos foram feitas com celular.
Pois é isso que eu queria te perguntar. O celular de hoje é quase que uma máquina... as fotos ficam perfeitas. Eu tenho o meu celular, por exemplo, eu tiro antes... era diferente. Hoje você tem um celular que é mais uma máquina fotográfica do que um celular, praticamente. Isso. Isso faz diferença para você, não? Não, Que é profissional. Para mim, como profissional, o celular Você deve ele notar a traz, diferença. sim, ele traz uma vantagem que é a mobilidade. Né? Ele cabe no bolso, eu estou sempre pronto para fotografar com o celular. Eu não preciso montar a câmera, ligar, botar cartão de memória, não preciso baixar essas imagens depois, editar. Então, assim, o celular ele torna o processo muito mais simples. Você pode tirar uma fotografia profissional com o celular? Pode, é possível, é possível. Assim, eu não confiaria para fotografar um casamento, porque Sim. você não tem recursos de velocidade de disparo, backup, enfim. Mas é totalmente possível você fazer bons trabalhos com o celular. Inclusive, as pessoas perguntam, para ser fotógrafo eu preciso de um bom equipamento. Não. Você, para ser fotógrafo, você precisa ser bom. Você precisa ser primeiro bom. fotografar com o olho, com a mente, né? Você precisa enxergar a fotografia. Percepção pra coisa. E depois você precisa ter um equipamento aí, o celular se encaixa muito bem. Hoje nós temos, por exemplo, o Instagram da nossa universidade, ele é um dos maiores do Brasil entre as universidades brasileiras em número de seguidores e o maior em engajamento. E nós fizemos todo dia uma seleção das fotos dos usuários que nos marcam para estar repostando esse conteúdo. E as pessoas comuns no seu dia a dia fazem fotos belíssimas, incríveis, com o celular. E a gente está utilizando isso para divulgar ali o nosso cotidiano e para trabalhos também ali na universidade, às vezes alguma coisa mais rápida, saca o celular, faz a foto e é totalmente possível de conseguir ótimos resultados com um dispositivo móvel. Jair, nós estamos terminando nosso programa, mas eu queria te deixar à vontade para você fazer suas últimas considerações. Inclusive, aproveita e diz qual é o segredo para ser um bom fotógrafo. Tem uma frase muito célebre que diz que o fotógrafo ele não fotografa só com a câmera, né? Ele fotografa com tudo que ele tem dentro de si, os filmes que ele vê, as músicas que ele ouve, os lugares que ele visita. O fotógrafo ele é uma alma inquieta. Ele chega no lugar, ele está vendo como é que as pessoas se movem, como é que a luz está refletindo em cada um, e ele vai guardando tudo isso dentro de si, até um ponto que um dia isso vai se transformar numa fotografia. Em algum ponto ele vai lembrar de um filme que ele viu, de um enquadramento, de uma luz, ou acontece muito da gente estar viajando, passeando, para o carro no meio da estrada e que você viu uma luz entrando, pegando numa árvore e aqui que a gente vai fazer uma foto. Acontece bastante. Então assim, você tem que se alimentar muito para poder depois estar criando. É como um bom escritor, né? Para ser um bom escritor você precisa ler muito, você precisa se alimentar para depois dar vazão, saída à arte. Tem que ter bastante sensibilidade também, né? Tem que ter a sensibilidade e você tem que se envolver com o tema que você fotografa. Acho que, por exemplo, um bom fotógrafo de casamento, ele tem que estar envolvido nesse mundo, ele tem que entender como é que funciona o cerimonial, ele tem que entender o valor que isso tem para o casal. Um bom fotógrafo de moda, ele tem que estar sabendo das tendências de moda, ele tem que estar ligado nesse mundo. Um fotógrafo de paisagem, ele tem que ter essa pegada ecológica, de defender o meio ambiente, de preservação, porque o envolvimento com o tema é que traz essa verdade, essa sinceridade para o trabalho que você desenvolve. Muito bem. Jair, obrigado pela tua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Foi muito legal conversar com você. Quem vai gostar muito, meu irmão, ele tem uma paixão por fotografia, e certamente você que está assistindo o programa também deve ter gostado. Muito obrigado pela tua audiência. E eu espero contar com você no próximo programa. Até lá.